Você já esteve em um lugar tão silencioso que podia ouvir o seu próprio coração batendo? Imagine-se no meio de um deserto vasto e interminável, sob o sol escaldante do meio-dia. Não há nada além de areia dourada se estendendo até onde a vista alcança, um oceano de dunas esculpidas pelo vento. O silêncio é absoluto, quase físico, uma pressão nos ouvidos. De repente, um som começa. Não é o vento, não é um animal. É um murmúrio baixo e profundo, que parece emanar da própria terra sob seus pés. Seria sua mente pregando peças? Ou seria algo mais? O que faria você se estivesse sozinho e as próprias rochas começassem a cantar uma canção misteriosa? Esse som cresce, uma nota grave e vibrante que ressoa por todo o seu corpo. Não é agressivo, mas é poderoso, quase hipnótico. Parece um coro distante, um órgão de catedral tocando uma única nota que se prolonga indefinidamente. Você olha ao redor, procurando a fonte, mas não há nada. Apenas o mar de areia e o céu azul infinito. É uma experiência que desafia a lógica, que nos conecta a algo primitivo e inexplicável. Como pode a imobilidade das dunas produzir uma melodia tão viva? De onde vem essa música fantasmagórica que viajantes, de Marco Polo a exploradores modernos, relatam há séculos? Estaríamos diante de um portal para outro mundo? Ou de um fenômeno natural extraordinariamente raro? A sensação é de pura admiração, misturada com um toque de medo primordial. É o tipo de evento que nos faz questionar nossa compreensão do mundo. Muito antes dos sismólogos e geólogos chegarem com seus equipamentos, os povos antigos já ouviam as canções do deserto. Sem o benefício da ciência, eles buscaram explicações no único lugar que podiam: o mundo dos espíritos dos mitos. Para muitas tribos nômades do Saara da Península Arábica, esses sons profundos e ressonantes eram as vozes de djinns ou gênios aprisionados sob a areia. Eram lamentos de cidades soterradas, avisos de ancestrais, o som de tambores de guerra de exércitos fantasmagóricos marchando sob as dunas. Essas lendas não eram apenas histórias para assustar crianças, eram uma forma de dar sentido a um fenômeno que parecia sobrenatural, uma maneira de respeitar o poder e o mistério do deserto. O famoso explorador Marco Polo, em suas viagens pelo deserto de Gobi no século XIII, foi um dos primeiros ocidentais a documentar o fenômeno. Ele escreveu sobre espíritos malignos que enchem o ar com os sons de todos os tipos de instrumentos musicais e também de tambores e do choque de armas. Ele advertiu que os viajantes que se desviavam de suas caravanas, atraídos por essas vozes fantasmagóricas, acabavam se perdendo para sempre. Para ele e seus contemporâneos, não havia dúvida. Era uma força sobrenatural em ação. Uma armadilha acústica preparada por demônios para confundir e desorientar os incautos. Essas histórias se espalharam, cimentando a reputação dos desertos como lugares de encantamento e perigo. E as lendas são poderosas, mas o que realmente solidifica o mistério são os relatos em primeira mão, as experiências de pessoas comuns que se depararam com a sinfonia do deserto. Imagine o físico e explorador britânico Ralph Bagnold, em meados do século XX, atravessando os desertos da Líbia e do Egito. Ele não estava procurando por mitos, mas por dados científicos sobre a formação das dunas. Em um dia, enquanto descia uma duna íngreme, a areia sob seus pés começou a rugir. O som era tão alto, ele descreveu, que mal conseguia ouvir a própria voz. Ele o comparou a um navio a vapor soltando sua buzina de neblina, um som grave e contínuo que parecia fazer o chão tremer. Foi uma experiência que o marcou profundamente e o levou a ser um dos primeiros a investigar cientificamente o fenômeno. Avançando para os dias de hoje, aventureiros e turistas continuam a ser surpreendidos por essa música inesperada. Em fóruns de viagem e vídeos online, as descrições são surpreendentemente consistentes. Pessoas que visitam as dunas de Kelso, na Califórnia, ou as dunas de Badain-Jaran, na China, falam de um zumbido baixo que começa sutilmente. Muitos pensam que é um avião distante ou o motor de um carro. Mas então o som cresce em volume e intensidade, transformando-se em um estrondo profundo que pode ser sentido no peito. Então, como a ciência explica esse concerto geológico? O que transforma bilhões de grãos de areia silenciosos em uma orquestra ressonante? A resposta não está em espíritos ou cidades perdidas, mas em uma delicada combinação de física, geologia e um pouco de sorte. O fenômeno, conhecido cientificamente como Booming Dunes, ou dunas sonoras, ocorre apenas em cerca de 40 locais em todo o mundo. Para que a mágica aconteça, várias condições precisam ser atendidas com precisão quase cirúrgica. Não é qualquer areia que canta, é preciso ter o tipo certo de grãos no lugar certo e com a umidade certa. É um concerto que exige que todos os músicos estejam perfeitamente afinados. Primeiro, vamos falar dos grãos de areia. Eles precisam ser quase esféricos, bem arredondados, e ter um tamanho muito específico, geralmente entre 1/10 milímetro de diâmetro. Além disso, os grãos devem ser compostos principalmente de quartzo, e não podem ter muita poeira ou partículas de argila misturadas.
Essa pureza e uniformidade são cruciais. Quando uma avalanche de areia ocorre na face íngreme de uma duna, a chamada face de deslizamento, com uma inclinação de cerca de 30 a 35 graus. Esses grãos perfeitamente redondos deslizam uns sobre os outros. Se a ciência explica o como, a analogia com a música nos ajuda a sentir o que. Podemos pensar no deserto como uma orquestra natural, e as dunas cantantes são seus instrumentos mais peculiares. Se a duna inteira atua como a caixa de ressonância de um violoncelo gigante, então a avalanche de areia é o arco deslizando sobre as cordas. Duna de areia se transformando em um violoncelo, com o vento fluindo sobre ela como um arco. O movimento lento e constante dos grãos, descendo pela face íngreme da duna, gera uma fricção que é a fonte primária da energia sonora. Cada grão de areia é como uma molécula de ar vibrando, mas aqui, a escala é imensamente maior. É a fricção em uma escala geológica, produzindo um som que não apenas ouvimos, mas também sentimos. Cientistas que estudam o fenômeno levaram a areia cantante para laboratórios para entender melhor sua acústica. Em um experimento fascinante, eles colocaram a areia em um recipiente e a inclinaram, recriando uma mini avalanche. Descobriram que a areia podia produzir diferentes notas musicais. A frequência do som, ou seja, se a nota é mais grave ou mais aguda, depende diretamente do tamanho dos grãos de areia. Grãos maiores, ao colidirem, produzem sons mais graves, como as notas baixas de um contrabaixo. Grãos menores geram frequências mais altas, mais parecidas com o som de um violino. Isso significa que diferentes dunas, ao redor do mundo, têm suas próprias assinaturas vocais. A duna não é um instrumento que toca sozinho. Ela precisa de um maestro. O vento. O vento é o arquiteto das dunas, transportando incansavelmente os grãos de areia, depositando-os no topo da crista, criando a inclinação instável necessária para a avalanche. E às vezes, o próprio vento participa do concerto. Em certas condições, quando o vento sopra sobre a superfície ondulada da areia, ele pode criar um som sibilante e agudo, conhecido como a areia que assobia. Esse som é diferente do canto profundo das avalanches, mas adiciona outra camada à paisagem sonora do deserto. A ciência nos deu a receita básica para as dunas cantantes, grãos de quartzo redondos secos de tamanho uniforme deslizando por uma face íngreme. Mas, como em toda boa história de mistério, quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. Um dos enigmas mais fascinantes é a complexidade dos sons produzidos. As dunas não emitem apenas uma única nota monótona. Análises acústicas revelaram múltiplas frequências harmônicas simultâneas, muito parecido com um instrumento musical bem afinado. Como um amontoado aparentemente caótico de areia consegue se organizar para produzir música tão sofisticada? Pesquisadores da Universidade de Paris Diderot descobriram algo notável. A camada superficial que desliza vibra em uma frequência. Essa vibração viaja para as camadas mais profundas e estacionárias. As camadas internas agem como um guia de ondas, selecionam e amplificam certas frequências, cancelam outras. Um filtro acústico natural. O resultado: um som puro e ressonante, uma frequência fundamental clara, a nota mais grave, e vários sobretons harmônicos. A duna não é só um tambor, é um instrumento capaz de produzir acordes. Embora as dunas de areia sejam as estrelas mais famosas do mundo das rochas cantoras, elas não estão sozinhas no palco geológico. A Terra possui outros lugares onde a pedra parece ganhar vida com sons misteriosos, cada um com sua própria explicação e lenda. Um dos exemplos mais notáveis é o Ringing Rock Spark, na Pensilvânia. Trata-se de um campo de pedregulhos de diabásio, uma rocha vulcânica, que cobre vários hectares. A maioria das rochas soaria surda se você as batesse, mas aqui, muitas emitem um som metálico e ressonante. Uma pessoa batendo levemente em uma grande rocha no Ringing Rock Spark, com um martelo, com uma expressão de surpresa ao ouvir o som metálico. O mistério tem intrigado cientistas por mais de um século. Pesquisas sugerem que tensões internas, formadas durante o resfriamento há milhões de anos, contribuem para isso, e também a forma como as pedras interagem entre si no campo de pedregulhos. Quando uma rocha é atingida, essas tensões fazem-na vibrar em frequências audíveis. No entanto, a ciência ainda não consegue prever qual rocha vai tocar e qual não vai, tornando uma visita ao parque uma espécie de caça ao tesouro musical. Movendo-nos para a Austrália, encontramos outro fenômeno ligado a Uluru. Após chuvas raras, a água que escorre pelas fendas e cavernas pode criar uma variedade de sons. Povos aborígenes como os Anangu têm histórias e canções que descrevem esses sons como a ação dos ancestrais. Para eles, esses ruídos são uma comunicação contínua com o mundo espiritual. As rochas cantantes nos desafiam a ouvir o mundo de uma maneira diferente, a prestar atenção nas sutis e, às vezes, estrondosas vozes do próprio planeta.
Ao final desta jornada, o que fica é a constatação de que o mundo é infinitamente mais estranho e maravilhoso. O fenômeno das rochas cantantes, seja nas dunas do Saara, ou nos campos de pedregulhos da Pensilvânia, é um lembrete poderoso. Mesmo os lugares que consideramos silenciosos, como um deserto, podem esconder uma complexidade e uma beleza sonora. A natureza é uma compositora de sinfonias inesperadas, e nós somos a plateia sortuda. A ciência nos oferece explicações elegantes. Grãos de quartzo, frequências de ressonância. Ainda assim, entender a física não diminui a magia. Saber que uma combinação precisa de fatores é necessária. Tamanho do grão, inclinação da duna, secura do ar, torna o evento ainda mais precioso. A ciência não rouba o mistério. Ela muda o foco da nossa admiração. Esses sons nos conectam à pulsação do planeta. Num mundo dominado por ruídos artificiais, tráfego, notificações de celular, zumbido da eletricidade, ouvir a terra cantar é transformador. É um chamado para pararmos e ouvirmos. Quantas outras sinfonias secretas existem? Quantos mistérios se escondem em plena vista? A natureza é uma caixa de surpresas.